dia de chuva, dia de frio. Obrigado pelo carinho de vocês. Abram aí, Oséias. A gente ia conversar, a gente está conversando uma série a respeito das bases da Emmanuel. Só que o Espírito Santo me direcionou para outro lugar. Eu vou ler com você, mas a gente vai conversar sobre essa base em outra oportunidade. Oséias capítulo 4, versículo 6. Hoje seria a quarta base, que é o ensino. A gente tem 5 bases: vidas, missões, social, ensino e estrutura. Essa seria o texto dessa conversa a respeito de ensino. Oséias 4, versículo 6. Oséias fica depois lá de Daniel. Diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Essa é a base esse é o texto da estrutura para a quarta base, que a gente conversaria. Só que hoje eu quero ler um texto com você que está lá em Josué, capítulo 1. Esse texto está ardendo no meu coração e eu quero conversar com você a respeito desse texto. Josué capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte, versículo 10. Josué capítulo 1, versículo 10 diz assim: então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí-la. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai da palavra que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor. O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. As vossas esposas e os vossos pequenos e o vosso gado permanecerão na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão. Mas vós passarei armado diante dos vossos irmãos, todos os homens fortes e valentes, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, tal como Ele tem dado a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então retornareis à vossa terra, a qual vos deu Moisés, servo do Senhor, desse lado do Jordão, em direção ao sol nascente, e dela usufruireis. E eles responderam a Josué, dizendo: tudo o que nos ordenastes faremos, e para onde quer que nos envies, iremos. Eu vou ler novamente com você o versículo 14. Josué 1,14 diz assim: as vossas esposas, os vossos pequenos e o vosso gado permanecerão na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão, mas vós passarei armado diante dos vossos irmãos, todos os homens fortes e valentes, e ajudá-los-eis. Só até aí. Se é um capítulo muito importante para Josué, porque é quando o mentor dele falece, quando ele recebe a incumbência de direcionar o povo em frente às batalhas que iria. E agora imagine um jovem que teve que lidar com um homem grandiosíssimo, que fez milagres e proezas através de Deus, e ele se vê na função de liderar o povo. Você já conhece isso provavelmente. E esse rapaz, esse jovem, esse homem de Deus, ele tem uma direção para ele. Só que tem um povo que já tinha recebido uma terra.
um povo que já tinha uma área para avançar e eles tinham muito gado. Em Deuteronômio 3, Deus ele vai falar com esse povo através de Moisés. E ele vira para esse povo e fala o seguinte: vocês vão precisar avançar e enfrentar uma grande batalha à frente. Só que as suas esposas, seus filhos e o grande número de gados que vocês possuem vão ficar aqui. Mas vocês, homens fortes e valentes, vão continuar à frente e vão enfrentar algumas batalhas para que os seus irmãos consigam descanso também. Enquanto eles não conseguirem a terra para eles descansarem, a terra para eles se acomodarem, vocês não vão voltar. Vocês precisam avançar e enfrentar algumas batalhas ainda. Pense comigo, você já tem um local para descansar, você já tem a sua família, você já tem gado, você já tem tudo para prosperar, você já está na terra que Deus te mandou, mas você ainda não pode parar para descansar. Você não pode parar para ver os seus filhos crescendo. Por quê? Porque existe um povo ainda que não alcançou isso. Ainda existiam irmãos daquele povo que tinha herdado a terra que ainda precisavam enfrentar algumas batalhas. Só que, no meio dessa jornada, nem todo mundo volta. É uma guerra. Alguns perecem no meio da jornada. Então, automaticamente, algumas famílias ficam sem o seu pai. Algumas crianças nunca mais verão o seu pai. Algumas pessoas lutaram tanto para conquistar algum benefício, gado, ou seja, eles tinham prosperidade, eles tinham riqueza, mas eles não puderam voltar para usufruir disso. Porque ainda existiam algumas batalhas para frente que eles precisavam enfrentar. Mas ainda assim, quando Josué fala com eles, ele fala: homens fortes e valentes. Porque só é possível alguém se prontificar para enfrentar uma batalha quando você tem tudo para ficar parado e aproveitar e descansar quem entende, quem te chamou para estar no campo de batalha. Quem tem força suficiente para ignorar o descanso, o conforto, a zona de conforto e avançar para cumprir aquilo que Deus ele tinha dado. Alguns se perderam no meio das batalhas que vieram para frente, mas muitos voltaram para conquistar aquilo que Deus já tinha dado para eles. É impossível a gente herdar o que Deus ele tem para a gente se a gente não entrar nas batalhas por outras pessoas também. É impossível a gente falar: Deus, você me abençoou e eu não consigo abandonar a bênção que Deus me deu para servir a outros. Talvez botar a bênção que Deus me deu de lado e sair da minha zona de conforto para que outras pessoas também tenham acesso a isso. E no meio dessa jornada é conhecer a Cristo. Como é bom conhecer a Cristo. Como é bom no meio da nossa angústia a gente ajoelhar e falar: Deus, eu preciso da tua paz. E a paz dele vem sobre a gente. No meio de uma enfermidade a gente fala: Deus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai me curar. No meio de uma cirurgia que está pela frente a gente fala: Deus, eu sei que o Senhor é o meu médico. E eu não preciso temer a cirurgia da frente. É maravilhoso a gente ter a providência de Deus, a gente ter o conforto de Deus, mas a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto para que outras pessoas lá de fora também tenham essa oportunidade de falar: eu conheço um Deus que faz maravilhas. Eu conheço Deus que Ele me tira da onde que eu não mereci estar e me coloca numa terra que eu não mereço também, mas a graça dele me alcança de uma forma absurda e eu consigo prosperar porque Ele é o meu Deus. Josué está falando para um povo: vocês não terão o calor, o abraço das suas esposas. Pense comigo, entrar no meio de uma batalha e lembrar que você poderia estar no conforto do seu lar com alguém que te conhece na sua intimidade. Com alguém que te abraçaria, com alguém que prepararia um lar para você estar. Só que você está numa zona de guerra, você está num local desapropriado para isso, mas você precisa estar lá, porque precisa ajudar alguns irmãos a conquistarem algumas coisas. Deus ele fala para a gente: existe sempre uma palavra de transformação para alguém que entende que não é tempo ainda de colocar a espada de lado. A gente não pode descansar enquanto existem pessoas lá fora perecendo. A gente não pode falar: não, Deus me alcançou, a graça dele veio sobre mim e agora está tudo bem. Eu venho para cá, eu vou cultuar, vou servir a Deus, mas tem um monte de gente que ainda não conhece lá fora. Tem gente que te segue nas mídias sociais, que vê que você é cristão, mas não tem uma palavra tua de transformação para o dia dele. Deus ele tem sim uma terra de grande conquista para a gente, mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto.
Deus ele tem sim uma resposta para a gente, mas a gente precisa se pegar de novo a nossa espada e dizer: Deus, eu não saio do campo de batalha enquanto os meus irmãos não alcançarem aquilo que o Senhor tem para eles. Eu não paro de orar enquanto não houver transformação na minha família. Eu não paro de orar enquanto não houver transformação no meu trabalho. Eu não paro de orar enquanto não houver transformação na minha rua. Eu não deixo de te buscar enquanto não ver o teu milagre acontecendo aonde eu estiver inserido. Deus, eu não deixarei de te clamar, de anunciar o teu evangelho enquanto ainda tiver alguém perecendo lá fora. É tempo da gente pegar a nossa espada de novo e falar: não chegou a hora de descansar. Aleluia. Não chegou a hora de parar. Não é bom, irmão, conforto plano. Nesse tempo, então, coisa maravilhosa. A coberta, Netflix, a pipoca doce, é de Deus. Só que quem entendeu qual é o chamado não pode ser abarcado pelo conforto que não foi providenciado por Deus. Porque a palavra de Deus para aquele povo é que vocês ainda precisam entrar na guerra para ajudar os seus irmãos. Então não adianta a gente ter posses, a gente ter um lar, a gente ter filhos, a gente ter um futuro, se Deus não estiver com a gente. Se a gente não consegue obedecer a Deus, se a gente não consegue cumprir a nossa palavra. Esse povo vira para Josué e fala: eu vou porque eles estão dizendo, eu tenho uma palavra lançada lá atrás, por isso eu continuarei. E aí a palavra diz para a gente que Deus ele não se alegra com aquele que põe a mão no arado e retira. Porque diversas vezes a vida ela vai olhar para a gente e falar: chega, já bate. E a gente precisa olhar: ainda tem um voto que eu preciso cumprir com Deus. Eu entendi qual é o chamado que veio para mim e eu preciso me levantar para cumprir isso. Quando a Bíblia vai dizer para a gente que a gente precisa pegar a nossa cruz e seguir, isso não é fácil. A gente compartilhou na mesa da igreja essa semana uma frase de Bonhoeffer. Ele vai dizer que ser cristão é carregar fardo. Porque a gente precisa entender que não é fácil a nossa jornada com Cristo. Não é porque eu aceitei Jesus Cristo hoje que as coisas vão se transformar amanhã e eu vou ter prosperidade, eu vou ter saúde plena, minha família vai ser uma bênção, meu filho vai ser a pessoa mais educada do mundo. Não acontece. Não é o caso de também ter fardo, de eu não ter recursos, de eu não ter uma família próspera, de eu não ter um filho que é uma pessoa maravilhosa, também não é isso. O fardo que a Bíblia nos dá é o seguinte: não sucumba aos prazeres do curto prazo. Resista às tentações que vêm no meio do caminho. Resista ao desejo de ficar naquilo que é confortável. Resista ao desejo de ignorar a voz do Espírito Santo. Resista a tudo aquilo que a tua carne deseja, mas não agrada ao seu Senhor. Carregar a cruz é ignorar o pecado que tanto é agradável para a gente. Tão confortável é para a gente. E quando a gente vê um povo que entende que precisa avançar, que não pode descansar, e Josué vai falar: homens fortes e valentes. A gente precisa entender que a nossa força, ela reside na nossa capacidade de obedecer a Deus. Nós nos tornamos mais fortes quando a gente entende a voz do Espírito Santo e a gente continua avançando segundo o direcionamento dele. Nós conquistamos a maravilhosa graça do Senhor quando a gente avança, mesmo quando os dias são difíceis, mesmo quando a gente não está animado, mesmo quando a gente não está no nosso conforto, mesmo quando tudo pede para a gente parar. É quando a gente avança, mesmo nos períodos desconfortáveis, mesmo nos períodos de dores, mesmo nos períodos de adversidade, aí sim a gente pode dizer: Deus, a tua graça me alcançou e me tornou mais forte. A tua maravilhosa presença me alcançou e me fez avançar. É quando as frustrações do passado não alteram o nosso caminhar no futuro. É quando as palavras lançadas no ontem não alteram a palavra que Deus nos lançou hoje para amanhã. É quando eu entendo que o amor dele continua me envolvendo e nada pode me afastar da presença dele. Não importa o que esteja acontecendo aqui, ter prioridade a presença do teu amigo chamado Jesus. Não importa o conforto que a gente alcance no hoje, dê prioridade à presença de Jesus. Porque um jovem rico,
esteve na presença de Jesus, não conseguiu entender isso. A gente pensa fácil, não é. Sair da nossa zona de conforto nunca é fácil. Abandonar aquilo que a nossa carne deseja nunca é fácil. Por isso que quando Jesus vira para um jovem rico e fala: dê tudo que você tem aos pobres, depois vem que sim. E a gente não tem relatos daquele jovem depois, é porque é difícil você pegar tudo que você tem e entregar para Jesus e falar: usa conforme você quer. Eu vou estar onde o Senhor estiver, da forma que o Senhor desejar. Não pense que foi fácil para esses homens aqui olhar para Josué e falar: eu vou deixar minha esposa aqui, meus filhos aqui, meu gado aqui, e eu vou entrar numa guerra. Não é fácil para a gente olhar todos os dias e continuar avançando, ignorando alguns propósitos de Satanás, mas a gente precisa aprender a fazer isso. Não é fácil estar em contato com alguém que ignora as suas mensagens, mas a gente precisa aprender a continuar amando quem nos ignora por algum tempo. Não é fácil olhar para alguém que está desviado e falar: eu vou te ajudar, e orar para essa pessoa todos os dias, porque tem dia que você não vai estar animado, tem dia que você não vai estar com força, mas olhar para essa pessoa e falar: eu ultrapasso a minha mazela, o meu desejo é ficar na zona de conforto para que você alcance a graça de Cristo. Não é fácil entrar numa área carente e abraçar essa pessoa e falar: eu estou aqui para te entregar o amor que Cristo me entregou. Mas a gente precisa aprender a viver isso, a sair da nossa zona de conforto e entrar numa zona onde alguém está totalmente desconfortável sem o amor de Cristo, onde essa pessoa às vezes está oprimida, onde essa pessoa está cheia de traumas emocionais, e a gente chegar com o amor de Cristo e falar: eu saí da minha zona de conforto para que você veja o amor de Cristo fluindo através de mim, e eu estou aqui para estar contigo. Eu estou aqui para te abraçar e dizer que Jesus Cristo, Ele é o mesmo que me alcançou e pode transformar a tua história. Jesus Cristo é o mesmo que me sustenta todos os dias. Jesus Cristo é o mesmo que me direciona todos os dias. Jesus Cristo é o mesmo que me ajudou lá atrás, quando eu precisei enfrentar alguns gigantes, e Ele me deu acesso à terra que eu tenho hoje, e Ele também vai te dar acesso à terra que Ele tem para você. Ele também vai fazer com que os teus sonhos se tornem pequenos comparado àquilo que Ele tem para você. Ele também vai te mostrar que a saúde que Ele tem para a gente é superior ao que o mundo pode nos dar. Ele vai mostrar para você que a prosperidade que Ele tem para a gente é superior ao que o mundo pode nos dar, porque a riqueza que Ele tem para a gente não nos causa dor. A saúde que Ele tem para a gente não esmurece no amanhã. A saúde que Ele tem para a gente é a plena certeza de que Ele não nos desampara, não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento. O grande Jeová Rafá está conosco em todos os dias. É a certeza que nós temos que a gente precisa levar por fora. Mas quando Satanás nos atinge, a gente esquece que Deus sempre está conosco. E como a gente pode falar de um Deus amoroso se a gente às vezes esquece que Ele nos ama? Como a gente vai falar para um Deus que cura, para um Deus que transforma, quando a gente esquece que Ele é o Jeová Rafá? E quando a gente é cometido por uma doença, a gente logo se entristece. Como a gente vai falar de que Deus, Ele nunca desampara os seus e sempre haverá recurso para aquele que está com Ele, se a gente se desespera quando vem a dificuldade financeira, quando a inflação sobe, quando o desemprego chega? Como a gente vai falar de um Deus que não precisa de recurso nenhum se a gente não confia nisso? Como a gente vai falar de um Deus que liberta aquele que está oprimido se a gente tem medo de entrar em algumas batalhas espirituais? Como a gente vai falar de um Deus que está disposto a nos ouvir uma adoração sincera se a gente sempre escolhe a área de conforto? É tempo da gente sair da nossa zona de conforto e aprender a adorar a Ele todos os dias, a tempo e fora de tempo. A abraçar quem está do nosso lado e olhar para essa pessoa e entender a dor dessa pessoa de verdade. Olhar para essa pessoa e dizer: eu estou disposto a caminhar contigo. E realmente caminhar com essa pessoa. Entrar em alguns hospitais, se você tem aptidão para isso, dom, conhecimento para isso.
buscar ser relevante, buscar sair da nossa zona de conforto, de só vir para culto e sair de culto, vem para culto e sai de culto, vem para evento e sai de evento. A gente precisa manifestar o amor de Deus de forma prática lá fora. Na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, onde a gente estiver estudando, em alguma ação missionária, a gente precisa aprender a sair da nossa área de conforto e falar: eu vou entrar em alguns campos, porque eu preciso fazer com que os meus irmãos alcancem a terra prometida. O nosso alvo, o nosso local, onde a gente vai se achegar e que a gente aguarda com grande expectativa, é o retorno de Deus. É quando a gente vai ouvir Ele dizendo: vem. E a gente precisa aprender, trazer isso de volta à memória. Que a gente precisa entrar no campo de batalha lá fora, anunciando o Evangelho para que essas pessoas entendam, elas também tenham acesso àquilo que Deus prometeu. Para que a gente chegue ao Pai através de Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro caminho. A gente precisa reativar isso dentro da gente, para que outras pessoas que estão distantes, para que outras pessoas que nunca conheceram a Jesus Cristo possam conhecer Jesus Cristo de forma prática e real. Não por aquilo que eu falo, mas por experiências que só essa pessoa pode ter. A gente precisa aprender que chegou a hora da gente olhar para tudo aquilo que Deus nos deu e entender que não é mais tempo da gente ficar acomodado. Olhar para aquilo que a gente tem e lembrar que nós temos uma missão: anunciar o Evangelho onde quer que a gente esteja. Trazer à nossa memória que nós temos um direcionamento, que nós não estamos aqui de forma passageira, que nós não estamos aqui somente aguardando a vinda dele, mas para estabelecer o reino dele, para dizer que Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho para todos aqueles que nos encontraram. Através das nossas ações, através do nosso testemunho, através das nossas mídias, através do nosso comportamento, através da nossa fala, através da música que a gente ouve, através da conversa que a gente tem, através do nosso exemplo no relacionamento, aonde quer que estejamos, que possam olhar para a gente e lembrar que Jesus Cristo é aquele que nos alcançou. Glória. Porque todo aquele que é alcançado por Jesus Cristo se torna forte e corajoso, porque tem um Deus que não nos permite perder batalhas. E eu quero orar com você.